Bernardo Camargo. Quando o senhor fala sobre o ingresso no círculo da alta cultura, diz sobre as referências a que os grandes autores fazem uns aos outros em suas obras, e que se caso a pessoa não estiver a par desse código, ela saberá muito pouco sobre o que está sendo discutido. Pode fazer uma analogia com a experiência necessária para a compreensão desse código? É possível saber suficientemente algo sobre essas grandes discussões sem ter vivido pessoalmente uma experiência similar ou análoga? Não, mas isso aí depende, vamos dizer, da acumulação que você vai ter. Aos poucos você vai percebendo essas interreferências, essas evocações, sobretudo estilística. Por exemplo, dentro de um romance, quantas frases você não lê que são paráfrases de poemas? E na hora que você descreve o que é uma paráfrase, aquela cena daquele romance, ela adquire uma dimensão maior. Se você não pega a paráfrase, você entende a coisa num certo plano. Se você pega a paráfrase, você já tem dois, tá entendendo? Então... E em certas obras, essas evocações elas são tão ricas, mas tão ricas praticamente que elas ramificam para toda a literatura universal. Não dá, quando você lê o Eliot, você lê, cada vez que você lê, tem mais coisa. Né? Evocações, né, de autores antigos, de obras de arte, de situações da história, só que você não tinha percebido no primeiro momento. Um autor que tem isso no Brasil, Gerardo Melo Mourão. Gerardo Melo Mourão é um tremendo poeta, tremendo, monstro de poeta. Né? E quando Ezra Pound, quando leu as coisas dele, disse: esse cara conseguiu fazer o que eu estava tentando fazer. E, no entanto, o pessoal que conheceu, Gerardo morreu recentemente, acho, né? Muita gente achava ele apenas um velhinho louco, esquisito, né? Tinha sido nazista na juventude, maluco. Eu conheci o quê? Quem prendeu ele foi o Paulo Mercadante. Depois ficaram grandes amigos. Né? E a poesia do Gerardo são 50 anos de leitura de clássicos gregos, tal, que está tudo ali. Quer dizer, cada linha tem uma evocação. Ele está falando lá de um negócio do Recife, e aparece lá um Anacreonte ali no meio. Né? Isso depende de tempo. Quer dizer, não fique chateado de você não perceber tudo no primeiro momento. Não é para perceber tudo no primeiro momento. Esse é uma aquisição progressiva, um enriquecimento progressivo do seu mundo interior. Leandro Guimarães. Primeiro, agradeço a riquíssima oportunidade que sou profissional através do seminário de filosofia. Obrigado. Segundo, estive meditando sobre a narrativa bíblica referente a Caim, que após matar seu irmão Abel, Deus o marca, ele fora da presença de Deus e logo mostrou uma cidade chamada Enoque. Pergunto, Caim, ao sair da presença de Deus, foge da realidade? Caim, ao construir a cidade de Enoque, está desenvolvendo o primeiro projeto ideológico de fuga da realidade? Essas duas seriam ações primordiais de uma mentalidade revolucionária, mas sem a menor sombra de dúvida. Está tudo certo? Então vamos continuar. Bom, então, em primeiro lugar, Caim procura obter por suas próprias forças um resultado que só o próprio Deus poderia lhe dar. Quer dizer, se Deus aceita um sacrifício ou não, isso é problema de Deus. É um mistério. Né? Mas você veja, Caim oferece vegetais e Abel oferece animais. Animais que é o sacrifício do sangue. Então, note bem, isso é uma coisa para a gente jamais esquecer. Tá certo? Os vegetais, vamos dizer, são o sacrifício interior. E o sangue é o sacrifício interior. Não tem sangue. Né? Então, o sangue é um símbolo do espírito. Então, aquele sacrifício onde tem o sangue, quer dizer que é feito muito de dentro. Então, o sacrifício de Caim, Deus não liga para aquilo. Porque apenas o sujeito está tentando mostrar bom mocismo, como aqueles carinha que eu já falei, tenta mostrar como ele está. Olha como eu sou obediente à hierarquia, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou fiel ao Papa. Então, isso aí não vale nada, meu filho. Isso aí é o sacrifício de Caim. Tá certo? E quando Caim começa a construção das cidades, tá certo? O que é a cidade? A cidade é um projeto de, vamos dizer, de domínio sobre o espaço. Ou seja, você já não está no espaço que foi criado por Deus. Você cria um espaço, você inventa, e ali dentro você tem suas próprias leis. Né? Então, vamos dizer, é o que o Santo Agostinho chamava mais tarde a cidade dos homens. Quer dizer, é o mundo, vamos dizer, do planejamento, da deliberação, do poder, etc, etc. Então, é claro que é uma ação primordial da mentalidade revolucionária. Quer dizer, há uma concentração de poder para obter um resultado forçado. Alexandre Carpes. Professor, o senhor conhece a obra do Dr. Paul Williams a respeito acerca da rede Al-Qaeda de Osama Bin Laden? Não conheço. Não conheço o livro. Acabei de ler o 9º capítulo do livro The Day of Islam, do referido autor, onde ele informa que o governo Lula adquiriu tecnologia para centrífugas nucleares de Resende, Rio de Janeiro, por intermédio do satânico Dr. Khan,
chefe do programa nuclear paquistanês. Olha só, vivendo e aprendendo, quanta sacanagem. Paul William mostrou ainda que conhece o passado marxista de Lula, bem como o fato de ele ter fundado o glorioso Foro de São Paulo. Finalmente afirma existir um campo de treinamento da Al-Qaeda em Minas Gerais. Mas que coisa, rapaz. Eu vou procurar esse livro. Muito obrigado. Olha só. Estou falando para você que a gente precisa de informação, ela cai na mão. É assim. A pergunta é, a educação é também inicialmente de caráter moral e político? Bom, vamos por partes. E eu acho que a primeira educação é a educação da imaginação através da linguagem. Ou seja, a ampliação da linguagem. O sujeito aprender a ler, e acho que a coisa básica é arte e ficção. Isso em primeiro lugar. Você não precisa ensinar nada de real para as pessoas, para as crianças e até adolescentes. Então, se você dá os meios de linguagem e de expressão da experiência, aí eles estão bons para aprender o resto. Tá certo? A segunda etapa do aprendizado, isso vai seguir a ordem dos 4 discursos. A segunda etapa, ela é de ordem moral e política, mas não no sentido que esse seu Júlio Gropa está falando. Ela é o aprendizado do uso da linguagem como meio de ação. Note que todo adolescente, sem dúvida, quando ele descobre que ele pode usar a linguagem para influenciar as pessoas, ele fica maravilhado. Não é isso? A adolescência é a época que você começa a discutir, ter opinião, etc, etc. Então, vamos dizer, a tendência natural do ser humano. Uma vez que você já tem um certo domínio da linguagem, e que ela serve para você como instrumento para a sua orientação, bom, ela pode servir para algo mais. Ela pode servir para eu afetar os outros, para modificar a situação. Isso acontece naturalmente durante a adolescência. Então, eu acho que isso poderia ser feito de uma maneira mais regulamentar. Por exemplo, esta é a época de ensinar as pessoas, vamos dizer, a discutir com honestidade, a fazer suas opções, a tomar suas decisões, a formar grupos, você está entendendo? A se organizar socialmente, a agir na sociedade. É a época que você vai começar, mas o sujeito tem que saber, em primeiro lugar, que o fato de ele influenciar os outros não quer dizer que ele provou nada. Nós primeiro tomamos decisões, fazemos escolhas, tá certo? E só depois é que nós colocamos o problema da sua veracidade ou validade. O sujeito precisa ter uma certa prática, vamos dizer, da discussão e da ação social, uma prática retórica, por assim dizer, para em seguida você poder começar a dar os princípios da arbitragem científica do que ele está falando. Tá certo? Então, eu acho que o ensinamento, por exemplo, da ação social deveria preceder o ensino da ciência. Quer dizer, o método científico deveria ser ensinado para as pessoas como uma etapa superior, né, vamos dizer, que absorve e transcende todo este mundo da opinião. Você vai passar da doxa para a episteme, mas se você não tem a doxa, você que na Grécia. A Grécia teve, acho que 4 séculos de treinamento retórico antes que surgisse a dialética de Platão e Aristóteles. E só quando as pessoas estavam muito bem afiadas naquele negócio, aí surge o problema. Digo, bom, você já conseguiu me convencer, quer dizer, você falou bonito, etc. Mas será que é verdade o que você falou? Então, para as pessoas que querem ter hoje em dia o negócio do ensino de filosofia nas escolas, eu digo, isso é uma estupidez, porque o que eles vão fazer, na verdade, é um ensino de retórica, tá certo? Ensinar as pessoas a discutir, tá certo? Os critérios dessa discussão serão critérios retóricos, critérios de mera verossimilhança, não vai passar disso aí. E só depois que as pessoas têm algum treinamento nisso, é que elas começam a perceber que, para além da persuasividade do que elas falam, existe um negócio chamado realidade. Então, essa foi a minha experiência pessoal. Eu lembro quando eu estava no ginásio, eu falava muito bem, falava melhor do que os outros, tá certo? E era de uma cara de pau extraordinária, não tinha inibição social nenhuma. Né? Então eu convenci as pessoas do que eu quisesse. Então tinha um amigo meu que estava querendo formar um grupo de teatro na escola, e ele não conseguia ninguém para trabalhar no grupo de teatro. Ele estava lá desesperado. Falei, deixa comigo. Eu fui pedir autorização para a diretoria, passei em todas as classes e cada uma fiz lá um discurso. Vocês têm que colaborar por isso. No fim do dia tinha 82 pessoas no grupo de teatro, o rapaz estava maravilhado. Tá certo? Então, ora, que condição eu tinha naquela época de averiguar a veracidade do que eu estava falando? Não tinha nenhuma. Era pura persuasividade, era puro domínio da linguagem. Né? Fui logo em seguida que eu comecei isso, negócio de história, de ciências sociais. Então, daí que eu comecei a pensar. Falei, peraí. Eu não tenho nenhuma garantia de que eu estou na verdade. O sucesso dos meus discursos não quer dizer nada. Eu posso
ter falado uma tremenda besteira e convenci todo mundo. Mas eu pude fazer isso por quê? Porque eu tinha vencido a primeira etapa. Então, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm muito isso, ensino de discussão, eles obrigam as pessoas a falar em público. Eu digo, mas que coisa maravilhosa isso aí. Isso é mais importante do que você aprender matemática. Se você passa, depois a matemática você aprende rapidinho. Quer dizer, o que é? Você pega um sujeito que não sabe sequer falar para as pessoas, não sabe agir socialmente de uma maneira eficiente e vai ensinar para ele álgebra, geometria, etc. Para quê? Para ele ficar mais isolado, mais inibido, ainda mais burro do que já está. Tá certo? Então, o começo do ensino é um adestramento social, é um ensino de integração social. A gente deve assumir isso aí. Nós não vamos ensinar verdade nenhuma para essas crianças, nós vamos ensinar elas a se virarem na sociedade humana. Vencer sua timidez, sentir-se igual aos outros. Por quê? Porque isso alivia o problema da integração, gente. Se o sujeito tem confiança nos seus meios vamos dizer, de ação social, se ele sabe que ele pode persuadir os outros, ele já não fica de joelhos na frente dos outros para que o aceitem. Você está entendendo? Quer dizer, o exercício, o pessoal tanto fala em cidadania, eu digo, mas meu Deus, se você não sabe falar, que cidadania tem, pô? Está entendendo? Então, neste sentido, o começo da educação é, sem dúvida, a primeira educação do imaginário, da sensibilidade e da própria linguagem, a aquisição da própria linguagem. E depois, a utilização da linguagem como meio de integração social, dando a cada um os poderes necessários para que ele não se torne escravo de grupos. Para que não seja um coitadinho, você está entendendo? Então, você dentro de uma escola, todo mundo sabe discutir, todo mundo sabe falar, bom, ninguém vai abusar do outro. Agora, é preciso dar esse ensino para eles, conscientizando-os de que eles não estão ainda na esfera da verdade. De que existe algo mais adiante que vai fazer com que o orgulho deles caia do burro.